Olá, tudo bem? Agora eu já me sinto mais à vontade com vocês. Afinal de contas, ontem nós fizemos amizade. E a amizade cresceu e já nos conhecemos bem melhor. Inclusive, eu quero agradecer o carinho de algumas pessoas que, gentilmente, se aproximaram de mim e disseram: olá, meu nome... se apresentaram, pudemos conversar um pouquinho. Eu já disse para vocês, eu sou apaixonado por ser humano. Gosto de gente, mas gosto mesmo. Gosto de ouvir e ouço muito, mas gosto de falar também. Então, eu vejo a atuação linda do Espírito Santo na vida das pessoas, agindo, socorrendo de diversas formas. Isso me encanta, isso me impressiona, isso fortalece a minha fé. E a minha esposa e eu estamos aqui para viver com vocês uma experiência linda, maravilhosa essa semana. O Espírito Santo está gritando no meu coração e eu tenho certeza que Ele está mandando um recado forte para você, de que essa semana vai mudar a história da sua vida com Deus. Você acredita nisso? Eu acredito, firmemente, acredito. E ontem nós começamos uma conversa meio densa, não é? Conseguimos olhar para o mundo cristão e observar três crises que nós analisamos ontem, muito pontuais, crises muito desafiadoras, e essas crises também ameaçam a nossa vida. Essas crises estão aqui. E se lembra quando eu falei sobre o profeta Isaías? Ele desistiu do seu chamado, ele ficou desesperado, se sentindo incompetente. E a experiência linda de graça que ele viveu, e foi rechamado, não existe essa palavra, mas foi chamado novamente. E depois que o Espírito Santo contou para ele: olha, há um desafio tremendo nessa igreja, há um desafio. Tem gente que não quer ouvir, enxergar e sentir aquilo que eu tenho para oferecer. Mas tem gente que está disposta. Diante deste quadro, Isaías perguntou, Isaías 6, verso 11, ele perguntou: até quando, Senhor? Até quando? Eu disse: vamos deixar essa pergunta no ar? Ok, vamos para a resposta agora. O Senhor Deus deu a resposta para Isaías. Isaías 32, verso 15. Isaías 32, verso 15. A pergunta foi: até quando, Senhor, que esse quadro estará tão rígido? As pessoas se encontrarão tão resistentes, amarradas com as preferências pessoais, as opiniões, os gostos, um estilo de vida completamente elaborado para agradar a carne e o coração. Até quando, Senhor? E a resposta está aqui, Isaías 32, verso 15. Até que se derrame o quê? Ou quem? Sobre nós o Espírito Santo. O que vai acontecer quando o Espírito Santo for derramado sobre essa igreja? O que vai acontecer com o deserto deste coração árido, que não sente mais a beleza, a graça da intimidade com Deus? Será transformado em bosque. No bosque alguém passa fome? Ninguém. No bosque é um lugar que você está nutrido, as frutas estão ali e tudo está diante de você. Que experiência maravilhosa! Quantas pessoas morrendo de fome espiritual, de desnutrição espiritual. No bosque ninguém fica desnutrido. E o bosque será tido por lugar de paz, um lugar tranquilo, né? O pomar será tido por bosque, um lugar gostoso, aprazível, aonde as suas energias espirituais serão
revitalizadas, renovadas. Isso é maravilhoso demais. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Amanhã, só para você se lembrar, porque amanhã é um dia que não vai dar para você faltar. Olha só aqui, ó. Amanhã nós vamos falar sobre libertação espiritual. É um tema que você precisa entender a fundo alguns detalhes. Eu vou trazer aqui uma apresentação, gráficos, vou te mostrar tudo de maneira bem didática. A partir de amanhã a gente vai trabalhar de forma muito didática. Eu vou mostrar o como, a razão, os porquês, de maneira bem lógica, para você entender tudo, todos os processos da intimidade com Deus e todo o desafio do mundo espiritual. Mas libertação espiritual é um tema muito delicado, muito sensível, que requer muita atenção. Sabe por quê? Porque você pode estar vivendo um desafio espiritual delicadíssimo e tem sensações e sentimentos e atitudes que você não consegue explicar. Você dentro da sua casa, ao olhar para o seu marido, olhar para a sua esposa, olhar para os seus filhos, de vez em quando você estranha, mas com que eu estou falando? É com o meu filho mesmo? É com a minha esposa mesmo? É com o meu marido mesmo? Mas que semblante, que ódio no olhar, que atitude é essa? E você vê na vida dos filhos, eles correndo para algumas opções, algumas coisas acontecendo. Libertação espiritual. Irmãos, Jesus está voltando. E eu descobri quando que ele vai voltar. Querem saber? Jesus vai voltar daqui a alguns meses. Quantos meses? Eu não sei. Não sei. Mas ele está voltando daqui a alguns meses. Quando nós olhamos para os sinais, nós percebemos claramente o que está acontecendo. Irmãos, ninguém tem condições mentais de aguentar a pancada desse mundo. O tensionamento desta guerra espiritual, dessa batalha, está chegando a limites tão difíceis, tão complicados. E ao mesmo tempo, o estilo de vida imposto por Satanás está arrasando com o espaço que o Espírito Santo teria que ter na mente para gerar o crescimento espiritual. O diabo elaborou um esquema muito pesado e você pode estar sendo vítima sem saber. Libertação espiritual. Irmãos, não existe espaço mais para gente ingênua. Qualquer pessoa com atitudes, com comportamento, com uma percepção ingênua, vai ser devorada. Dá para entender? Isso pode acontecer com você, e Deus não quer que isso aconteça com você, com a sua casa, com os seus filhos. Então nós temos que abrir temas que geram maturidade espiritual, discernimento espiritual. Há uma guerra. E nós estamos nos comportando diante dessa guerra assim, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, estou caminhando, estou correndo atrás, e trabalhando, e fazendo o meu serviço, tenho minha casa, etc., a vida leva eu, etc. Isso é expediente de quem está nas mãos do diabo. As nossas prioridades são outras, o nosso caminho é outro. Irmãos, amanhã você não pode perder, não é possível que você vai fazer um negócio desse. Não vai dizer, depois eu assisto no vídeo. Aí eu vejo no vídeo. Irmãos, tem que estar aqui no nome de Jesus, para vencermos juntos, na comunidade dos irmãos, essa batalha espiritual. E o que nós vamos viver aqui amanhã é um momento de libertação, é um momento muito especial, muito profundo, e você tem que estar aqui no nome de Jesus. Combinadinho? Oh, glória. Vamos para frente. O tema de hoje. O tema de hoje, ele é muito, mas muito especial, e vamos aqui para Romanos 9. Romanos, capítulo 9. Romanos 9,
verso 27. Mas vamos fazer mais uma oração. Estou sentindo necessidade de orar um pouco mais. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor está trazendo aqui um tema, uma verdade tão urgente, tão necessária. E por meio dela o Senhor vai expressar na intensidade da força do seu coração o desejo de nos ter em uma realidade completamente diferente dessa que nós estamos vivendo. Existem experiências que nós nem temos noção, mas chegou o momento de nós lidarmos com coisas puramente espirituais. Estamos acostumados apenas com coisas meramente religiosas. Senhor Deus, abra nossa mente, por favor. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Senhor. Porque senão não vamos compreender. Por favor, no nome de Jesus, tenha piedade, tenha misericórdia. Amém. Amém. Vamos abrir. Verso 27. Romanos 9, verso 27. Paulo, ele está apresentando aqui um tema. E quando ele chega nessa altura, ele puxa aqui um texto de Isaías para reforçar aqui o seu argumento. Inspirado. Inspiração e mais inspiração, trazendo essa verdade tão linda. Observe. Já na segunda parte aqui. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como o quê? Como a areia do mar. Vamos adequar aqui para a nossa realidade. Ainda que o número de cristãos seja como a areia do mar. Vamos melhorar mais um pouquinho. Vamos chegar mais perto. Ainda que o número de adventistas do sétimo dia seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Sentiu no seu coração, não? O remanescente é que será salvo. Existe um remanescente que vai sobrar. Não é a multidão, é um remanescente. Então, espere um pouco. Bom, eu sempre aprendi que existem dois caminhos, o estreito e o largo. O estreito é esse nosso da igreja. E o largo é do mundo, é esse que está aí fora. Isso quer dizer que se eu estou na igreja, eu estou garantido. Se eu estou na igreja, eu estou bem. Eu estou no caminho estreito. Querem mais o que de mim? Estou bem. Estou na igreja, estou garantido. Que tal? Eu não estou no caminho largo, como lá, os lá de fora. Não. Eu estou aqui, graças a Deus, que eu estou no caminho estreito. Eu sou membro da Igreja Adventista Sétimo Dia. Estou bem. Estou garantido, está tudo certo. Eu tenho escutado algumas mães dizendo assim: graças a Deus que os meus filhos estão na igreja. E tenho escutado outras mães chorando, dizendo assim: Senhor, tem piedade de mim, porque os meus filhos não estão na igreja. Essas que têm os filhos fora da igreja, oram por eles, intercede por eles, com o coração, com a alma, com gemidos, com súplicas, com clamores, com lágrimas, e choram em cima, e clamam e suplicam. Aquelas que têm os filhos na igreja, os meus filhos estão na igreja, oh, que maravilha, está tudo bem, está tudo certo, meu filho participa ali de um departamento, e a outra filha está ali também, participando, está tudo garantido, está tudo tranquilo, está tudo morninho, está tudo equilibradinho, está tudo perdido. Paulo, ele está querendo dizer que existem então dois caminhos aqui dentro, é isso. É isso.
Então existe o caminho largo e o caminho estreito aqui dentro da nossa igreja. Meu Deus, agora me confundiu. É isso mesmo, irmãos. Paulo está dizendo aqui, olha, ainda que o número de adventistas do sétimo dia, acréscimo nosso, aplicação nossa, não é? Seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Existe um remanescente que será salvo. Quem está falando aqui é um cidadão chamado Paulo. E você conhece Paulo, não conhece? Um pouquinho assim do perfil de Paulo. Paulo, um ex-mero religioso, que se achava garantido no esquema de Deus, no caminho estreito. Porque agora, devidamente iluminado, esclarecido por Deus, depois de ter passado por uma experiência muito profunda que eu quero resgatar com vocês hoje, ele simplesmente olha para aquela massa de pessoas meramente religiosas ali na igreja e ele diz: ainda que seja como a areia do mar, só será salvo um grupo de pessoas. Só essas pessoas que são espirituais. Quem são os espirituais? São os amigos de Deus, amigos de Jesus. Então existem dois grupos dentro da igreja: aqueles que se contentam com uma religião superficial, uma mera religião, com práticas, né, onde você frequenta, onde você ajuda, dá uma força aqui, dá uma força ali, participa, oferta, apresenta os seus dízimos. Saindo daqui, toca a sua vidinha, e está tudo certo, está tudo garantido. E é isso que tem para se viver, em termos de experiência com Deus. Pronto. Mas existe outro grupo que é insaciável, que quer conhecer Jesus, que quer ser amigo de Jesus, que quer viver experiências espirituais com Jesus, que quer realmente se aproximar de Jesus, que quer viver uma vida de intimidade com Jesus. Existem dois grupos. Existe um grupo aqui caminhando de acordo com o seu pensamento, com as suas ideias, com a sua formação, com aquilo que agrada o seu coração, com aquilo que convém e tem um estilo de vida compatível com isso. Mas existe outro grupo completamente num caminho oposto a esse aqui, e que está com os olhos colados na profecia, com os olhos colados na revelação, com os olhos colados na palavra de Deus e buscando uma experiência com Jesus. Esse grupo aqui diz: é o que eu penso, o que eu quero, é o meu sonho, é o meu desejo, é a minha vida, são os meus compromissos, são os meus negócios Mas esse outro grupo aqui diz: é o que Deus quer, o que Deus sonha, o que Deus deseja para a minha vida, é isso que me interessa, é isso que me alimenta. Dois caminhos dentro da mesma igreja. Já parou para pensar nisso, irmãos? A minha esposa e eu fomos fazer um congresso lá em Porto Seguro. Quem é baiano aqui? Levante a mão, deixa eu ver. Levantou as duas mãos. É uma turma maravilhosa. Porto Seguro. Um congresso. Mais de 600 mulheres. Pensa. Mais de 600 baianas. Que povo animado aquele. Povo animado. Nós pregamos sexta-feira, minha esposa e eu. No sábado de manhã, o sábado inteiro, à tarde, a tarde toda. No domingo também. Olha, nós falamos muito. E apresentamos coisas tão lindas sobre intimidade com Deus. Ok, pode falar. Nós estamos com o torneiro Warning agora e está pedindo a sirene está tocando lá fora. Está todo mundo no banheiro. Me explique o que é isso, porque eu não tenho noção. É o seguinte, quando a cidade
pode acontecer, aqui nós estamos bem. Vamos deixar o pastor pregar. Não há necessidade da gente se desesperar. As estruturas da igreja são fortes. E se o telhado começar a cair, é debaixo dos bancos. É o lugar mais seguro, né? Então, vamos ficar em calma. Afinal de contas, estamos ouvindo de que o Espírito de Deus está aqui dentro. Você está bem, pastor? Tranquilo. O pastor ficou um pouco assustado, irmãos. Vidro, longe do vidro. Mas aqui dentro nós estamos bem. Viu? Exato. Vamos ficar em calma, vamos manter a calma. Desliguem o celular, por favor, para não criar mais clima de insensatez, né? Muito obrigado. Pastor, pode retomar, viu? Ok. Obrigado. Vamos orar então. Vamos nos ajoelhar? Senhor Deus, nós nos dirigimos ao Senhor por dois motivos. Primeiro, porque temos Cristo Jesus, o nosso Salvador, e por meio da sua graça podemos nos dirigir ao Todo-Poderoso, dono do universo, o Criador. Por favor, Senhor Deus, nós estamos em suas mãos agora por meio de Cristo Jesus. E o segundo motivo é que o Senhor atende a todas as nossas orações, a todas elas. E dessa forma, nos sentimos tranquilos, em paz e seguros. O Senhor nos trouxe para este lugar. O Senhor já sabia de todas as possibilidades. Os teus santos anjos estão aqui. O teu Santo Espírito está trabalhando no nosso coração. Então, Senhor Deus, não existe nada, absolutamente nada que possa nos ameaçar. E nós entendemos isso pela fé. E aceitamos isso porque sabemos do seu amor e sabemos como o Senhor lida com seus filhos. Acalma o nosso coração e nos concentre, Senhor, no recado que o Senhor quer dar neste momento. E que não pode ser interrompido. Porque o que o Senhor quer falar é a prioridade. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, então, vamos voltar para a Bahia? Porto Seguro? Olha só o nome, Porto Seguro. Porto Seguro. Quando nós terminamos, então, a nossa programação, nós havíamos falado sobre como ouvir a voz de Deus. E nós apresentamos uma série de testemunhos impactantes, testemunhos incríveis, maravilhosos, porque a minha esposa e eu, nós viajamos muito, e as pessoas contam para a gente, e nós temos o privilégio de constatar a ação de Deus de maneira, de coisas lindas mesmo. Então, quando terminou, as mulheres receberam de presente um livrinho que nós escrevemos, que se chama Jejum Espiritual dos 5 Sentidos. Tem um dia dessa semana que eu vou falar sobre isso. É um tema extraordinário. Não tem tufão que vai impedir. No nome de Jesus. Aliás, vai acontecer um tornado espiritual no nosso coração, que vai mudar a nossa história. Então, ela, uma esposa de pastor, o nome dela Rúbria. A Rúbria contou a sua experiência quando eu estava em Ilhéus, com um grupo de esposas de pastores, de toda a associação da Bahia Sul, e eu estava fazendo um seminário para elas.
só para esposas de pastores. E no final eu chamei a Rúbria para contar o testemunho. A Rúbria contou, a mulherada chorava e eu chorava junto. A história é linda demais. Mas o que aconteceu? Voltando para Porto Seguro. Quando terminou, naquele domingo de manhã, ela pegou o livro dela, olhou e disse: tem uma coisa, sou esposa de pastor, tenho uma vida no ministério e experiências como essas, de Deus ter falado, isso nunca aconteceu comigo. Nunca. E eu não admito isso mais. Ela estava invocada. Pensa na mulher quando fica invocada. Fica brava, não fica? E ela pegava o livro e dizia: vou colocar isso em prática e quero ver se Deus não vai falar comigo. E aí ela saiu, chegou em casa, avisou para o marido, pastor Léo, departamental lá da Associação Bahia Sul. Explicou para os filhos, botou a meninada para dormir. Mamãe não quer ser incomodada. Mamãe só vai levantar agora depois de ter entendido esse livro aqui. E lá pela madrugada ela terminou e disse: Senhor, vou colocar em prática, vou fazer esse jejum espiritual dos 5 sentidos. Pronto, eu quero ver se o Senhor não vai falar comigo. E ela começou. O jejum espiritual para os 5 sentidos, ele é para um período mínimo de 10 dias, porque em 10 dias os seus canais ficam limpos, zeradinhos. E é tudo que o Espírito Santo quer para atuar, para falar, para se revelar, para te sensibilizar e para te conduzir a experiências incríveis da sua vida. É tudo que Ele quer. Mas Ele não faz isso porque nós, no exercício do nosso livre-arbítrio, nós colocamos todo o lixo possível, embotamos, infeccionamos, intoxicamos os nossos sentidos. Porque sentimos prazer carnal e nos viciamos num monte de coisa. E o resultado é percepção espiritual, sensibilidade espiritual zero. Dá para ser um excelente religioso, mas não dá para ser uma pessoa com a mente sensível e conectada com o Espírito Santo. Não dá. Saiu aqui, né? Vou botar aqui de novo. Contrário. Tá bom. Firmou aqui? Ok. Irmãos, eu estou gostando. Estou gostando. Estou sentindo que o esquema aqui hoje, no nome de Jesus, tá? O desafio está grande. Isso é porque a experiência vai ser boa. Forte, forte. Período mínimo de 10 dias. No 5º dia, ela parou e disse: espera aí. Nesses 5 dias, eu não assisti um filme. E a minha mente está tão assim diferente. Agora, quando eu me ajoelho para orar, eu consigo orar. Eu achava que eu orava, mas agora eu estou percebendo que significa orar. Entrar em contato com Deus, me comunicar com Deus, sentir Deus comigo, sentir a presença dos anjos comigo. Mas como isso é diferente? Ela estava encantada, estava impressionada. Ela disse: quer saber de uma coisa? Vou pegar os meus filmezinhos e nunca mais eu vou assistir, porque se isso foi o motivo de eu não ter escutado a voz de Deus até hoje, então não vai ser mais. Pegou as mídias todas, os DVDs, mais de 400 DVDs. Tirou da casa dela, quebrou tudo, jogou fora, disse: isso não me pertence mais, quero ter a minha mente limpa, não quero que a minha mente seja concorrida com esses falsos profetas, manipuladas, né? Não quero que a minha mente passe pela secularização, pela distorção dos meus valores e roubando essa percepção espiritual que eu quero ter. Então, negativo, isso não me pertence mais, jogou fora. E o jejum espiritual, ele é incrível, porque ele vai chegando num ponto que a pessoa vai, sabe, a mente começa a ficar clara. É uma experiência que ou você experimenta e entende o que é, ou você não experimenta e diz: eu não entendo. Não sei como é que é isso. E não acredito nisso. Uma coisa ou outra, não tem meio termo. No 10º dia,
aonde a mente dela já estava assim, sabe, a experiência dela espiritual, a busca dela, a comunhão dela, ela estava aprendendo a estudar a Bíblia, irmãos. Isso é uma coisa incrível. Aprendendo a estudar a Bíblia, sentindo gosto ao abrir a palavra de Deus, entendendo o que está escrito e recebendo a mensagem do Espírito Santo ao coração dela cada dia, sendo nutrida verdadeiramente. É uma experiência maravilhosa, extraordinária, irmãos. E ela estava vivendo isso, estava alegre, contente, feliz. Deitou-se para dormir com o maridinho, lá pelas tantas da noite, da madrugada, ela teve um sonho. Preste atenção no sonho que ela teve. Ela entrou no carro, juntamente com seu esposo e seus 2 filhos pequenininhos nas cadeirinhas, aqui atrás. Saíram para uma viagem, pegaram uma reta, numa certa altura, sabe, sem nenhuma explicação, o marido perde o controle do carro, o carro lançado para fora da pista e começa a capotar no mato. Termina o teto no chão, pendurado pelo cinto de segurança, o marido também. Quando ela olha para trás e procura os 2 filhos, os 2 estavam mortos. O impacto foi tão grande no coração dela, tão grande, ela ficou tão desesperada que ela acordou com aquela dor terrível no coração, e o marido acordou também. O que é isso? O que está acontecendo? E ela diz, não, eu tive um sonho muito ruim, mas eu preciso falar com Deus. Vai dormir, eu preciso falar com Deus. E ela então se ajoelhou e começou a falar com Deus, porque agora ela sabia falar com Deus. Ela tinha esse feeling, ela tinha essa, sabe, rapidamente ela tinha adquirido essa sensibilidade. Deixa tocar, no nome de Jesus está tudo certo. Nossa fé tem que funcionar, né, irmãos? Olha só, observe o que aconteceu. Ela se sentiu tranquila, ficou em paz, sentiu uma resposta de Deus, voltou a dormir. Agora o segundo sonho. Observe o segundo sonho. Ela entrou num carro, juntamente com seu marido e seus 2 filhos, nas cadeirinhas atrás. Saíram para uma viagem, pegaram a reta e, de forma inexplicável, o marido perde o controle do carro lançado para fora da pista, o carro começa a capotar, termina o capotamento, teto no chão pendurado pelo cinto de segurança. O marido também, quando ela procura os 2 filhos, estavam vivos. O impacto foi tão grande, porque notícia boa também tira o sono. O impacto da alegria, da gratidão foi tão grande, que ela acordou, se ajoelhou e disse, Deus, muito obrigada, Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor salvou os meus filhos, feliz, contente, alegre. No dia seguinte, agora não estava dormindo, o marido chega em casa feliz da vida, o pastor Léo. Ele trocou o carro, ele saiu de um carro 1.0, agora um carro de potência 2.0, um carrão, todo. E ele estava muito contente, muito feliz. E aí ele disse, vamos fazer aquela viagem? E ela disse, não vamos fazer, você não sabe do sonho que eu tive? Sim, eu sei do sonho que você teve, inclusive Deus salvou os nossos filhos, não deixou que nenhum mal nos acontecesse. E ela, pois é, mas ele disse, você não confia em Deus? Então vamos viajar, nós precisamos fazer a nossa viagem. E ela disse, tá bom, então vamos. Entrou no carro, juntamente com seu marido, seus 2 filhos, as cadeirinhas atrás, toda a bagagem ali, tudo arrumadinho, começa a viagem. Estavam indo para o IAN. E aí, algumas horas se passaram, estava tudo bem na estrada, ela até pegou um soninho assim, ficou relaxada, tranquila, tudo certo. Mas, numa certa altura, inexplicavelmente, o marido perde o controle do carro e o carro é lançado para fora da pista e começa a capotar. Teto no chão, pendurado pelo cinto de segurança, e o marido também, e ela fecha os olhos e diz, Deus, muito obrigada, porque o Senhor já mostrou o final desse filme. O Senhor salvou os meus filhos. Obrigada. Quando ela olha para trás e começa a procurar os meninos, o que você acha que aconteceu?
Estavam vivos. Claro. Vivinhos da Silva. Conhece essa expressão? Vivinhos. 2 horas depois, na Polícia Rodoviária Federal, o responsável por aquela rodovia, um policial ali, chega e faz uma pergunta para eles. Vocês acreditam em milagres? E eles disseram, claro, acabamos de ver um milagre. Um milagre! Vocês não têm ideia do que aconteceu. O policial estava, no bom sentido, surtado. Um indivíduo que sai para fazer uma verificação técnica de tudo que aconteceu. Tem que ter explicações razoáveis, plausíveis ali, técnicas. Tem que ter uma justificativa ali, que satisfaça a razão. Mas ele não encontrava. E ele chegou e disse, vou contar para vocês a quantidade de milagres que vocês viveram, porque a única palavra que estava na cabeça dele para justificar o que tinha acontecido era essa palavra, milagre. Aí ele disse, eu conversei com o motorista do ônibus. A colisão ia ser uma coisa, ia bater de frente com o ônibus. Ia ser uma coisa terrível. O motorista não teve tempo de fazer nada. Ele só fechou o olho assim, naquele desespero. Fechou os olhos e aí viu que não aconteceu nada. E abriu de novo assim. Cadê o carro? Sumiu da frente. Olhou para o lado e viu que ele estava capotando no mato assim. E por causa desse ônibus, o atendimento, o socorro foi imediato. Segundo milagre, o local era cheio de água, todo alagado. O único espaço seco foi justamente onde o carro parou. Outro milagre, o local cheio de árvores. O carro escapou das árvores todas e terminou encostando-se num pé de banana, numa bananeira. Macia, confortável. Irmãos, que experiência maravilhosa. O que será que pode acontecer quando uma pessoa decide abandonar uma experiência meramente religiosa e começa a experimentar realmente o que está aqui na palavra de Deus, começa a experimentar uma vida de atos, aqui, que está disponível? Paulo, que viveu uma experiência incrível no caminho de Damasco, né? Ainda como Saulo, e recebeu este novo nome, Paulo. Ali foi o momento da conversão de Paulo, sim ou não? Foi mesmo? Tem certeza? Posso contar uma história para vocês? Talvez alguém aqui não conheça. Há uma história incrível, fantástica, onde a conversão de Paulo foi elaborada, foi construída, foi forjada pelas mãos do Espírito Santo e pelo próprio Cristo Jesus em pessoa. Estão preparados para ouvir essa história? Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. Paulo tinha vivido uma experiência tão profunda com Deus, agora ele conhecia a diferença. Irmãos, eu vou ler um texto para vocês aqui do comentário bíblico adventista, que diz o seguinte, falando sobre Paulo. Ele não se sentia satisfeito em perturbar a igreja cristã, estava decidido a destruí-la completamente. Entende o que significa isso? Este era o ímpeto de Saulo. E aí diz assim, se Deus não interviesse, Paulo poderia ter destruído a igreja nascente. Dá para entender? A força de um homem que acreditava com o coração, com a alma, em suas convicções e partia para cima para fazer a vontade de Deus. Em nome de Deus.
com toda a sua energia, com toda a sua vitalidade, com toda a sua inteligência e o seu conhecimento. De repente, no caminho de Damasco, ele vê um clarão e Cristo Jesus fala com ele. A partir daquele momento, Paulo consegue entender a quem ele verdadeiramente estava perseguindo e se arrepende e muda de caminho. Mas nós estamos vendo aqui um cidadão que deixa de ser Saulo e passa a ser Paulo. Em outras palavras, um cidadão fanático pelo judaísmo, fanático, agora muda de canal. Agora é um cristão fanático. Consegue perceber isso? Só mudou o canal. O indivíduo era o mesmo. A sua cultura, os seus pensamentos, as suas convicções a respeito de si mesmo, o seu conhecimento da religião, e um indivíduo extremamente religioso. Entenda que toda pessoa espiritual é religiosa, mas nem toda pessoa religiosa é espiritual. E que pessoa espiritual é a pessoa que tem a mente de Cristo, que tem sensibilidade espiritual, que tem em Cristo Jesus como um amigo e anda com Ele, compartilha uma vida com Ele. Vamos então aqui para o que aconteceu com Paulo. Verso 10, do capítulo de Gálatas 1, verso 10, diz assim, Paulo está confrontando aqui uma turma terrível, e ele diz, porventura procuro eu agradar agora, procuro eu agora o favor de homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho que por mim é anunciado não é segundo o homem. Porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava? Paulo estava dizendo, olha, se vocês se consideram zelosos pelo judaísmo, eu posso garantir para vocês que eu fui mais longe do que isso. 14. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença. Não consultei carne e nem sangue, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Opa, o que será que aconteceu aqui? O que será que aconteceu? Paulo ele faz algumas declarações assim, meio interessantes. Paulo ele está dizendo que ele não aprendeu o evangelho com ninguém, com nenhum ser humano, mas que aprendeu o evangelho que ele sabia aqui do próprio Cristo, pessoalmente, de Cristo Jesus, pessoalmente. Há uma história aqui extraordinária, irmãos. E eu vou lançar mão aqui do Espírito de Profecia, o livro Atos dos Apóstolos, página 69, para nós conhecermos aqui uma história incrível, incrível. Vamos lá. Olha só o que Atos dos Apóstolos 69, o 3º parágrafo diz. A oposição tornou-se tão violenta que não foi permitido Paulo continuar suas atividades em Damasco. O mensageiro do céu ordenou-lhe retirar-se por algum tempo, e ele foi para a Arábia, onde encontrou um refúgio seguro. Observe, Paulo
se converteu, né? Foi acolhido por Ananias, viveu um milagre, né? Teve a sua visão restabelecida, e ele possivelmente ouviu algumas instruções ali de Ananias, e agora, o que Paulo tinha que fazer? Partir para o mundo para pregar o evangelho, para arrastar todo mundo no braço e converter todo mundo e jogar todo mundo no cristianismo. No que Paulo fazia lá no judaísmo, com toda a intensidade, toda a força, com toda a sua competência, agora ele queria fazer pelo cristianismo. E quando Paulo começa ali em Damasco, com toda a sua força, com todo o seu argumento, com toda a sua inteligência, com toda a sua energia, logo acontece algo. Ele sente pela primeira vez uma oposição tão acirrada que a sua vida é ameaçada. E Paulo, então, é como se ele estivesse dando de cara no muro. Pá! Naquele momento ali em Damasco, o ministério de Paulo já estava no fim. Mal ele deu uma arrancada e já estava no fim. Inviabilizado. Impossível de dar um passo sequer. Não tinha condições mais. Um ser espiritual apareceu para Paulo e mandou Paulo para onde? O que tem na Arábia? O que tem lá no deserto da Arábia? Um lugar para Paulo viver uma experiência. Um lugar para Paulo se converter. Vou continuar aqui no livro Atos dos Apóstolos. Olha só, ali na Arábia, na solidão do deserto, Paulo teve ampla oportunidade para sossegado estudo e meditação. Observe. Observe. O processo da conversão e da transformação de um indivíduo que era puramente, 100% religioso. E mais religioso que qualquer um. Religioso convicto. Mas ainda não tinha nada de espiritual. Achava que já conhecia Jesus. Porque, afinal de contas, ele teve encontro pessoal com Cristo. E foi chamado por Cristo. Mas continuava sendo o mesmo. Precisando de conversão. Olha o que aconteceu na Arábia. Ali, na Arábia, ele recapitulou calmamente sua experiência passada. Possuindo-se de genuíno arrependimento. Buscou a Deus de todo o coração, não descansando até que tivesse a certeza de que seu arrependimento fora aceito e seus pecados perdoados. Anelava a certeza de que Jesus estaria com ele em seu ministério futuro. Esvaziou a mente dos preconceitos e tradições que lhe haviam, até então, modelado a vida. E recebeu instruções da fonte da verdade. E Jesus comungou pessoalmente com ele. E confirmou na fé, conferindo-lhe uma rica medida de sabedoria e graça. Vamos recapitular. Olha só o que aconteceu. Paulo, ele foi retirado para o deserto. O deserto é um lugar de oportunidade. Para alguém ser quebrantado, para alguém ser, assim como um vaso, quebrado em milhares de pedaços, para ser refeito, ser remodelado. No deserto. E ali no deserto, ele teve oportunidade para experimentar uma experiência em que os seus sentidos estariam tranquilos, desimpedidos, desintoxicados, e finalmente estariam aguçados apenas para aquilo que seria espiritual, e não mais meramente religioso, porque não tinha nada de religioso ali.
estava dependendo exclusivamente do contato com Deus, da ação do Espírito Santo. Na sequência, o estudo e a meditação na palavra de Deus, uma experiência profunda. Paulo agora, ele aprende a estudar a Bíblia. O doutor Paulo, que dominava a letra, aprende a entrar em contato com o Espírito da palavra. Um fanático, um convencido, um religioso, convicto, praticante da letra, agora estava se deparando com o espírito da letra. Estudo e meditação. E na sequência, a sua mente vai se ampliando e se abrindo, porque quando nós entramos em contato com o Espírito, e o Espírito vai revelando a palavra, é coisa sobrenatural, que isso não está ao alcance e na capacidade de um ser humano, tem que ser uma ação do Espírito Santo, e ele vai trazendo à memória todo um contexto de vida, e vai colocando e vai convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e o arrependimento genuíno, verdadeiro, pendente, que necessitava acontecer, que ainda não havia acontecido, porque não havia tido um contato com o Espírito, e agora ele vai passando por um processo de genuíno arrependimento. Olha, observe esta incrível experiência de transformação. A sua mente começa a ser renovada, a ser restaurada. Toda a sua cultura religiosa, todo o seu cabedal, toda a sua capacidade, tudo aquilo que ele dominava, tudo aquilo que ele conhecia, tudo isso foi para o lixo. Ali no deserto, ele teve a oportunidade de conhecer a cultura de Deus, de conhecer a manifestação de Deus, o evangelho puro de Cristo Jesus, e entender o que significa, o que fazia sentido realmente. Vocês se lembram de que Deus escolheu um homem para anunciar a vinda e preparar o caminho para o Rei da Graça? Deus teve que impedir que este homem chamado João Batista não recebesse toda essa carga e influência dessa cultura que modela a mente e a vida de um homem e o deixa quadrado, e o conduziu para o deserto, para que no deserto ele pudesse sofrer unicamente a influência do Espírito Santo, tendo assim o seu caráter formado e preparado para enxergar as coisas espirituais. Porque as coisas religiosas estavam colocadas muito acima do próprio Deus e da revelação. Os homens viviam na letra e praticavam a letra, mas não tinham espírito na vida. E nessa oportunidade, irmãos, com a mente restaurada, Cristo começou a comungar com Paulo. Cristo começou a se aproximar para um relacionamento que estava iniciando ali, que não deveria acabar mais em sua vida. E finalmente, Paulo foi restaurado 3 anos no deserto. 3 anos para viver esta experiência de ressurreição espiritual, de renascimento, de transformação. Olha só esse texto incrível do Espírito de Profecia. Para finalizar, olha só. Quando a mente de um homem, esse texto está na sequência, aqui no Atos dos Apóstolos, na mesma página, 69. Quando a mente do homem é posta em comunhão com a mente de Deus, o finito com o infinito,
o efeito sobre o corpo, a mente e o espírito vai além do admissível. Irmãos, o que significa isso? Que coisa extraordinária, irmãos. Estão conseguindo perceber? E continua dizendo: em comunhão tal é encontrada a mais alta educação. É o método de desenvolvimento usado por Deus. Reconcilia-te com Ele. É a mensagem do Senhor à humanidade. Irmãos, existem dois caminhos dentro da nossa igreja? Existe o caminho apertado e o caminho largo? Aqui dentro da igreja? Existe então este caminho de uma experiência meramente religiosa. Acho que agora dá para a gente entender um pouquinho melhor o que significa essa expressão que eu tenho usado. E existe um outro caminho, que é um caminho de gente que não se conforma com o mundo, que não se conforma com as coisas que estão postas aí, mas que buscam com toda a força, com discernimento, um deserto com Deus, diário, pelas madrugadas, no início de cada dia, uma imersão na amizade, no contato, no companheirismo, para receber a mais alta educação ministrada pelo Espírito Santo, que aponta o tempo inteiro para Cristo Jesus, o Salvador. E na pessoa do Espírito Santo, Cristo Jesus vem para comungar, vem para ficar junto. A pergunta é: de que lado você está? O que você tem experimentado? O que você deseja realmente viver? Qual o caminho que você está optando? Eu estava conversando com uma pessoa que se converteu, mas ele me disse que foi escolhido por Lúcifer. E a vida dele foi uma vida de completa dedicação ao satanismo. Desde que ele se lembra de gente, como gente, ele tomava todos os dias um suco com o sangue humano, colhido em sacrifício. Isso lá na África. Uma experiência terrível, complicada. E esse cidadão me falou uma coisa incrível. Ele disse que conhecia a Igreja Adventista do Sétimo Dia porque os demônios que ministraram o estudo para ele, porque ele foi criado no deserto, lá no mato. Estou usando a expressão deserto para você entender, fazendo uma analogia. Lá no mato, longe da civilização, foi preparado no campo, pelos anjos. E os anjos lhe disseram o seguinte: você ainda vai ouvir falar e vai enxergar uma igreja adventista do sétimo dia. Essa é a igreja do nosso arqui-inimigo. Não chegue perto. Agora tem um detalhe. Quando você tiver a oportunidade de conhecer um adventista, nós vamos lhe dizer se você pode falar com ele ou não. Quando for um adventista no sétimo dia, você tem que falar com ele, influenciá-lo para ele levar esta influência lá para a comunidade dele. Agora, quando for um adventista do sétimo dia, não chegue perto, está proibido de conversar e até de olhar para ele. Eu fiquei assim impressionado com esta declaração.
Conseguem fazer a diferença? Adventista no sétimo dia, adventista do sétimo dia? Escutei isso dele e fiquei assim, impressionado. Impressionado. Irmãos, os demônios, eles se aproximam, eles fazem a cabeça, e eles cuidam do coração daqueles que não querem viver na intimidade com Deus. Eu tenho certeza absoluta, no nome de Jesus, que se você veio essa noite é porque você quer experimentar algo diferente na sua vida. Mas esse diferente não é nada além estritamente daquilo que Cristo está propondo por meio da palavra. Lá em Tito 2, verso 14, diz: Deus está preparando um povo para ser exclusivamente dele. Sabe o que significa isso? Exclusivamente dele. Nós temos uma semana pela frente. Irmãos, nós vamos entrar em temas, e nós vamos trabalhar algumas coisas muito profundas, irmãos. Nós estamos aqui para viver com vocês uma experiência linda com Deus. O nosso compromisso, ao vivermos essa experiência com vocês, é de termos a nossa vida completamente transformada. A experiência de Paulo é a experiência que nós queremos viver aqui. Mas não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Então, por gentileza, nesta madrugada, acorde a sua esposa para orar com ela. Se ela te acordar primeiro, não tem problema. Ora, clame pelo que vai acontecer, pelo que está acontecendo e o que vai acontecer nessa igreja, o que vai acontecer na sua casa, o que vai acontecer na sua família. Irmãos, os demônios estão desesperados e você vai perceber isso e já deve estar percebendo. Mas Cristo Jesus é o vencedor. Esse rapaz convertido, que foi satanista, ele me disse que uma das coisas que chamava demais a atenção dele é que ele o tempo todo enxergava os seus anjos, né? E ele estava a serviço de Satanás, mas quando chegava alguém, um missionário, alguém que era adventista do sétimo dia, chegava com um anjo acompanhando ele, todos os anjos dele saíam correndo, ninguém ficava, ninguém. E isso chamava muita atenção dele. E ele dizia, olha, apenas um anjo de Deus, tranquilamente, só a presença dele, já afugenta 20, 30 demônios. Deus é poderoso. Agora, quando nós abrimos as portas da nossa casa, quando nós deixamos que a abominação entre na nossa casa, no nosso coração, na nossa mente, quando nós adotamos o estilo de vida de Babilônia, aí nós abrimos as portas espirituais para que Satanás então tome posse. E aí vai dar a impressão que ele é poderoso, que ele é forte, irresistível, etc. Não, isso é ilusão. Clame ao Senhor Deus, e Ele se apresentará. E Ele se apresentará. Só para terminar, porque eu vou entrar quente amanhã com esse tema. Só para finalizar. Vocês acompanharam o que aconteceu com o jogador de futebol Casagrande, lá no Brasil? Quantos aqui acompanharam? Olha, quantas pessoas. O que vocês acharam do testemunho? Para quem não acompanhou, Casagrande afirma que estava na casa dele, à noite, madrugada, sei lá, e aí ele começou a enxergar os demônios vindo na direção dele para matá-lo, para destruí-lo. E eles estavam lentamente seguindo, né, com esse objetivo, se aproximando dele com esse objetivo. E aí ele olhou para o lado e viu Lúcifer. E ele disse para Lúcifer, declaração de Casagrande, olhou para Lúcifer e disse, você, cara, que eu admiro tanto, que é o meu ídolo,
que eu falo tão bem de você, que eu te admiro tanto, que eu acho você o maior personagem do mundo, da história. Você não vai me ajudar? E ele ficou quieto. Quieto. Quando o Casagrande se viu completamente ali desarticulado e vendo que ia morrer, ele então começa a rezar o Pai Nosso. E aí Lúcifer se manifesta, segundo ele, dizendo: você não acredita nisso? Você está fazendo isso por quê? Não adianta. E aí ele parou, porque viu que não resolveu nada. Quando aqueles demônios estavam mais próximos dele, e ele viu que seria o fim, ele sabia, ele tinha certeza que ele morreria ali. Ele então decide lançar mão de um nome, que até então ele acreditava ser um homem muito bacana, muito legal, mas foi um homem, nada de filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Nada de filho de Deus, nada a ver. Foi só um homem da história, também que não chama muita atenção, porque o maior de todos os personagens, Lúcifer, isso aí é incrível, ele falava. Mas naquele momento, ele decide lançar mão, no desespero, lançar mão de Jesus. E apresenta e pede socorro para Jesus, e o reconhece ali, o declara como filho de Deus, e pede pela sua ajuda. E aí sim, se dissipa. Todo mundo sai, Lúcifer sai, aqueles anjos saem, sai tudo aquilo, e ele se vê salvo. E sendo entrevistado na Globo, em vários canais de TV, mas o vídeo que eu vi, quando ele foi entrevistado na Globo, quando ele disse que o maior personagem da história era Lúcifer, o pessoal ali da plateia bateu palma. Ele até disse: para mim sempre o mais interessante, o herói, foi o vilão. E aí todo mundo batia palma. Entre os satanistas ali da Globo, ele dando um testemunho, ele dizendo: cara, isso aconteceu comigo. E o que eu fico impressionado, dizia ele, é que eu disse para Cristo: eu não faço parte do seu time, eu não jogo na sua turma, no seu time, eu não tenho nada a ver, eu sou do time de Lúcifer, só que Lúcifer não me socorreu, mas você, que eu não faço parte do seu time, me socorreu. Então você salvou minha vida, eu passo a admirar você, eu quero te conhecer mais. Irmãos, vocês já perceberam que o mundo espiritual está assim, cada vez mais latente, as coisas estão assim, sabe, na cara, não tem mais aquela coisa de mensagem subliminar, aquela coisa escondida, vamos pegar um disco e jogar ele para trás, e não sei o quê, mostrar umas imagens, está vendo aqui e tal, se inverter essa imagem, acontece isso, aparece um monstro aqui, não sei o quê. Não! Agora a coisa está escancarada, irmãos. Mas é justamente nesse momento que a igreja de Deus está vivendo uma situação, um desafio tão grande. Mas Deus escolheu esta igreja aqui de um modo especial para ser luz e para viver uma experiência genuína, autêntica, ministrada pelo Espírito Santo. Se você quiser, se você autorizar, se você pedir, se você clamar, se Cristo Jesus socorreu alguém que admira Lúcifer, Ele não pode socorrer você? Ele não pode me socorrer? É claro que sim. Nesse momento eu quero fazer uma oração para a gente encerrar. Quero orar por você, nesse momento, por você que está com o coração assim, sabe, agitado. Porque nesse momento chegou definitivamente a conclusão da sua real experiência até aqui. A experiência de um mero religioso, mas que precisa compreender, que precisa aprender o caminho, e precisa experimentar na essência o que significa ser uma pessoa espiritual. Precisa conhecer a proposta genuína, o evangelho genuíno de Cristo Jesus, que propõe intimidade, relacionamento, e que é algo muito diferente do que você percebe estar vivendo.
Tem alguém aqui nessa situação e pode vir aqui na frente para nós rogarmos ao Senhor Deus que te receba, que te apoie em sua decisão e que comece um processo de transformação, de recuperação do seu coração, para deixá-lo à altura do sonho dele, um coração sensível, que ama, que deseja relacionamento, que tem vontade por Deus, que prioriza Deus, que quer viver 100% para Deus, que não quer negociar com o mundo, que quer ter um estilo de vida que Deus revela. Tem alguém aí? Se tiver, vem aqui na frente, por gentileza. Graças a Deus. Graças a Deus. O Espírito Santo está despertando a sua igreja. Está despertando o seu povo. Quanto mais eu estudo a palavra, quanto mais eu entro em contato com o Espírito, quanto mais eu converso com Jesus, mais eu chego à seguinte conclusão: que eu não passo de um mero religioso e eu preciso correr atrás do prejuízo, irmãos. Quem está falando para vocês nessa noite não é alguém que atingiu aquele grau fantástico que todo mundo tem que seguir, não. Muito pelo contrário. Que está na luta assim como vocês, chorando, clamando, suplicando, rogando a Deus por misericórdia, porque quer também viver uma experiência profunda com Deus, mas na altura do sonho dele, e não do que eu acho que tem que ser. Como eu tenho clamado a Deus, como eu tenho suplicado a Deus, como o meu coração tem se agitado, irmãos. E eu sempre digo para Deus: Senhor, o Senhor está mandando eu, nessa situação, nessa realidade aqui, para falar sobre isso. Ele disse: é exatamente isso que eu quero que você fale. Porque você vai entender a luta das pessoas que, assim como você, cai, se levanta, cai, se levanta, mas que não pode desistir. Irmãos, o convite do Espírito Santo, que está gritando na nossa mente, é que nós não percamos a oportunidade de, nessa semana, vivermos a experiência mais forte da nossa vida. Mas para isso precisamos construir toda uma linha de conhecimento e entrar em contato com toda uma revelação de Deus. É por isso que eu tenho insistido, no nome de Jesus, para que você esteja aqui, neste lugar, que é a prioridade da sua vida. Tem trabalho marcado? Desmarque no nome de Jesus. Você vai morrer de fome por causa disso? Vai ter o prejuízo da sua vida por causa disso? Desmarque no nome de Jesus. E venha, porque esta é a sua prioridade. É isso aqui que vai te dar futuro, que vai te dar uma história pela eternidade. No nome de Jesus. Ouça esse gemido inexprimível do Espírito Santo ao seu coração lhe convidando. Vamos orar, Senhor. Querido Deus, olha para a tua igreja. Olha para o teu povo, Senhor. É cada história, Senhor. Cada um aqui tem um drama, tem uma dificuldade, tem desafios tremendos. Precisa entender, precisa aprender. Todos nós necessitamos, Pai. Ao olharmos para a experiência de Paulo, nós compreendemos que precisamos viver essa experiência a cada dia. Ó Senhor Deus, aqui está uma igreja que o Senhor ama, chora por ela, que o Senhor geme com gemidos inexprimíveis por esta igreja. Aqui está uma igreja para ser restaurada, ser transformada, para ser uma luz fortíssima, um exemplo que a América precisa ter, ministrado legitimamente pelo Espírito Santo, e não por ser humano, e muito menos eu, pastor Cláudio, quem quer que seja, mas ministrado diretamente pelo Espírito Santo. Abençoa, Senhor, o teu povo.
Dá força espiritual para essas pessoas. Porque a batalha vai ser pesada. Porque tensiona o mundo espiritual. Porque uma igreja que o diabo já enxergou várias vezes aqui, muitas vidas já garantidas nas mãos dele. Mas no nome de Jesus está repreendido. E somos vidas que estamos nos levantando, nos erguendo para o encontro verdadeiro com Cristo Jesus. Abraça-nos, derrame sobre nós, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.